Lá em Maringá, nós fomos dar uma passeada nesse final de semana, a Marley, eu, a Marilda, a Marli, e nós estávamos lá em Maringá e Deus falou comigo sobre esta palavra que eu deveria compartilhar com vocês. E nós somos obedientes ao Senhor, né? Então está aqui, ó, Hebreus 13,15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Eu sei que você saiu da sua casa e você veio até este lugar porque você quer ouvir algo de Deus, você precisa de algo de Deus, você precisa de um renovo, você precisa de uma resposta, você precisa de uma direção. E Deus vai te renovar nessa noite. Deus tem algo especial preparado para você. Então fala com o Senhor agora, pede para Ele, abre o teu coração, pede para Ele falar com você. Pai, que teu Espírito Santo continue, Deus, nos tocando nessa noite, assim como já aconteceu durante o período de louvor. Que o teu Espírito Santo continue sendo derramado sobre os nossos corações, agora através da tua palavra, Senhor. Nós possamos receber de ti algo novo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Eu gosto de falar sempre que Deus, Ele é muito gracioso comigo, com você também, tenho certeza, né? Amém. Deus é gracioso com você, Deus é gracioso comigo, porque eu já tive experiência de fazer uma pregação, né? Faço uma pregação, falo as coisas que Deus colocou no meu coração, né? E daí no final da pregação a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, o senhor sabe que aquilo que o senhor falou, olha, foi muito legal. E aí a pessoa relata aquilo que eu falei, né? E às vezes eu não lembro de ter falado aquilo, né? Aí eu entendo o quê? Que é o Espírito Santo, que a palavra sai da nossa boca, a gente abre a nossa boca e até ela chegar no seu coração, o Espírito Santo transforma naquilo que você precisa ouvir, né? Por isso que a palavra é viva. Então Deus é muito gracioso, eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite, através desta palavra. Amém? Primeira vez que eu li esse versículo, sacrifício de louvor, eu fiquei pensando, né? O que será isso? De que se trata? O que é sacrifício de louvor? Eu lembro que era um disco, na época era disco, né? Uma bolachona do Ademar de Campos, que chamava-se Fruto dos Lábios. E dentro desse disco tinha uma música que falava sobre o sacrifício de louvor. E foi ali que eu ouvi pela primeira vez esse texto. Eu não tinha lido Hebreus ainda, não tinha me deparado com esse texto. E eu li essa palavra e fiquei muito intrigado, pensando: o que será um sacrifício de louvor? O que é um sacrifício de louvor? Então, para a gente procurar entender, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir essas duas palavras, né? O que é sacrifício e o que é louvor. Então, sacrifício, eu anotei aqui, é a oferta de uma coisa muito preciosa a outrem. É alguma coisa que para você é muito preciosa, tem muito valor, e você, em sacrifício, entrega para outro. Você oferece a outro aquilo que você tem de bom, aquilo que para você é algo de valor, e você oferece aquilo a outrem, né? Um exemplo clássico do Velho Testamento sobre o que seria um sacrifício, lá em Gênesis capítulo 22, fala sobre Abraão e Isaac. Abraão estava quase 100 anos para ter um filho, daí ele tem um filho que ele coloca o nome de Isaac. Isaac quer dizer sorriso, riso. Ele ficou tão feliz, já aos 100 anos, ter um filho, que ele coloca o nome do menino de riso. E ele estava muito feliz com o seu filho, vem Deus e fala para ele assim: eu quero que você me ofereça seu filho Isaac, seu único filho, em sacrifício. E em Gênesis capítulo 22 conta essa história, e Abraão obedece a Deus. Coloca para mim, Felipe, se você conseguir, Gênesis 22, 4, para a gente olhar um pouco mais de perto essa história, né? Gênesis 22, 4. Então Deus pede Isaac em sacrifício. Acho que não havia nada mais precioso
24, eu errei. 22, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Eu já vejo qual é. Eu acho que não havia para Isaac nada mais precioso do que aquele filho, do que aquele menino, né? O 5, em seguida. Isso. Não havia nada mais precioso para Abraão do que aquele filho. E eu imagino, né? Falando agora com as mulheres aí, eu imagino que ele tenha fugido da esposa, né? Né, Larissa? Se a esposa sabe que ele vai levar o menino para sacrificar, não teria deixado, né? De jeito nenhum você vai levar meu filho, né? Mas ele saiu com o menino e foi e ofereceu o menino em sacrifício. E há algo interessante aqui. Às vezes nós achamos que a adoração é só isso que nós fizemos na primeira parte do culto, muito bem feito por sinal, né? Fomos guiados em louvor, em adoração pela Alessandra e o grupo, né, o Maús, e adoramos a Deus durante um tempo aqui. Às vezes a gente acha que a adoração é só isso, mas não é. Adoração não é simplesmente você levantar os braços, você cantar uma canção, embora isso faça parte, mas a adoração tem mais a ver com obediência. Adoração é sacrifício. Veja só o que fala Abraão. Disse Abraão aos seus servos: fiquem aqui com o jumento. Ele estava indo com vários servos, né? E agora ele tinha que subir no monte para sacrificar o menino. Ele resolveu ficar sozinho com o menino, porque os servos não iam entender nada, né, do que ele estava fazendo. Ele fala: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Ou seja, é a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. E ela está dizendo que adoração é sacrifício, adoração é obediência. Muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios que nós amamos a Deus, que nós obedecemos a Deus, mas o nosso coração está longe de Deus. Então a primeira coisa que você precisa aprender nessa noite é que adoração é obediência, adoração é sacrifício. Você vai adorar a Deus com o seu sacrifício e com a sua obediência. Não é apenas cantar na igreja, embora cantar na igreja faça parte, mas não adianta você cantar se você não obedece. Não adianta você louvar se você não obedece. É preciso que você tome uma decisão no seu coração de obedecer, de sacrificar às vezes, né? Vamos avançar. E o que é louvor, né? Então, o que é o louvor? Sacrifício de louvor. Sacrifício, então, é oferta de uma coisa muito preciosa. E o louvor? Louvor é enaltecer, é dignificar, é engrandecer, é tornar majestoso. Apocalipse 4:11. Então, isso é louvor. Louvor é você elogiar alguém, é você falar das qualidades de alguém, é você reconhecer algo bom que alguém fez, é você reconhecer uma qualidade que a pessoa tem. E quem é digno de louvor, quem é digno de honra, quem é digno de glória, de poder, nosso Deus, tu Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. O nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Então nós devemos sempre, nós costumamos chegar diante de Deus com um pedido, né? Caristia no supermercado, né, Zé Roberto? Senhor, eu preciso disso, daquilo, daquilo outro. Não! Chega diante de Deus, Josi. Chega diante de Deus, Rosi, com uma adoração. Diz a Bíblia assim, ó: entrai pelos seus atos com louvor. Primeiro você chega diante de Deus e fala: Senhor, tu és digno de receber a honra, a glória, o poder, o louvor. Como é que termina a oração do Pai Nosso? Pois teu é o poder, a glória, a honra para sempre. Então nós precisamos entender que louvor é isso, é a gente engrandecer o nosso Deus. E às vezes a gente acha que o nosso Deus é um caixa de supermercado, ou é o caixa do fast food, do Burger King, do McDonald's, ou sei lá qual que você gosta de ir, ou ali da mercearia da esquina. Você vai ali para fazer um pedido. Não, nosso Deus, Ele é digno de honra, de glória e de louvor, porque Ele é o Criador do universo, Ele é o nosso Criador, Ele é que nos fez de
de maneira assombrosa e maravilhosa, como diz a palavra. Amém? Então, sacrifício é isso, é oferta de coisa preciosa, e louvor é enaltecer, é elogiar. Por isso que a gente fala às vezes assim, né? Diga palavras de adoração ao Senhor. O que quer dizer palavras? É falar: Deus, o Senhor é maravilhoso, obrigado, Deus, porque o Senhor tem me abençoado, obrigado pela minha vida que o Senhor tem dado, obrigado pelo fôlego, pela saúde, pelo trabalho, pelo sustento, pelo pão de cada dia. É isso, você abrir os seus lábios, né? Um amigo nosso nos ensinou uma vez, Pastor Genésio, tem umas músicas lindas dele que a gente canta, né? Pastor Genésio, uma pessoa que a gente teve a oportunidade de conviver com ele algumas vezes. Pastor Genésio, ele dizia assim que quando você bate palmas para o Senhor, é um pão seco. Quando você bate palmas para o Senhor e você abre a sua boca e elogia o Senhor, é um pão com algo dentro, com recheio, uma coisa gostosa. Não sei o que é que você gosta do pão, né? Cada um gosta de uma coisa, mas é alguma coisa que você está recheando aquele louvor que você está fazendo para o seu Deus. Amém? Como é que era no Antigo Testamento o sistema sacrificial? Hebreus 9:22, por favor. Como é que era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento havia um sistema de sacrifício para pagamento de pecado. Eu pecava e eu tinha que fazer alguma coisa. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, no Antigo Testamento, o sacrifício ele era externo. Você pegava um animalzinho, de preferência, né? Um animalzinho sem mácula, sem defeito, o primogênito, o primeiro, o mais bonito, e levava no templo e sacrificava de acordo com a sua possibilidade. Então, a família de Jesus era uma família que tinha poucos recursos, então eles levaram um casal de passarinhos, de pombinhos para sacrificar. Então, cada família levava aquilo que podia. Então, no Antigo Testamento havia esse sistema sacrificial. Você pecou, você vai ter que fazer um sacrifício, você tem que derramar sangue para que isso seja para que o seu pecado seja purificado, para que o seu pecado seja perdoado. Amém? E agora no Novo Testamento não tem mais sacrifício, né, de animais, não tem mais sacrifício externo. Como é que é o sacrifício agora? Agora o sacrifício é interno. E por que não tem mais sacrifício? Hebreus 10:12. Não sei se você já leu Hebreus. Se você não leu, leia. É um livro bem interessante. Hebreus 10:12. Coloca ali para nós, filho. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Está falando de quem? Jesus. De quem? Jesus. De quem? Jesus. Jesus. Não tenha medo, pode falar. Tá? Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote que fez um sacrifício, parou com aquele sistema sacrificial, porque ele era o Cordeiro de Deus. O que João Batista fala quando vê Jesus? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que vai ser sacrificado, o Cordeiro sem mácula, sem pecado, que é sacrificado para o perdão dos nossos pecados. Então, a partir dali não precisa mais fazer sacrifício, a partir dali não tem mais sacrifício. E o que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Se eu não tenho mais sacrifício externo para oferecer, eu tenho que fazer o sacrifício interno. É dentro do meu coração agora. E a gente vai começando a chegar no sacrifício de louvor. O nosso sacrifício, ele é interno. Ele não é mais para nos purificar de um pecado que a gente cometeu, mas ele é uma resposta ao amor de Deus por nós e à nossa salvação. Amém? Você não sacrifica mais para que você tenha perdão de pecado, porque Jesus já morreu na cruz e já te perdoou de todos os seus pecados. Você não precisa mais fazer isso, mas agora você faz um sacrifício para exaltar o nosso Deus como resposta ao amor dele. Mateus 12:34 diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então a gente tem que cuidar com o que a gente fala. O que você tem falado? Quais têm sido as suas palavras? A boca fala porque o coração está cheio. Mateus 12:34. Como é que anda o seu coração? O nosso sacrifício agora é interno. É aquilo que está no meu coração que vai ser colocado para fora. Amém?
sacrifícios de louvor ao nosso Deus. E o nosso sacrifício ele tem dois sentidos. Um sentido vertical. Então o teu coração, o sacrifício do teu coração, o sacrifício de louvor do teu coração, ele tem dois sentidos. O primeiro dele é um sentido vertical, ou seja, você adora a Deus. Você adora a Deus. Você louva a Deus, né? Mas ele também tem um sentido horizontal, porque nós temos Hebreus 13:15. Põe de novo, Felipe, 13:15. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, 13:15. Não chegou ainda. Isso aí. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E o 16. Não se esqueça, veja só, ele acabou de falar de sacrifício de louvor. O que ele fala agora em seguida? Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então o nosso sacrifício hoje, ele tem duas direções: vertical em relação a Deus, nós entregarmos o nosso coração completamente a Deus, em submissão e em obediência, não andando atrás daquilo que a gente quer. Aliás, eu vi hoje, imprimi hoje a aula de domingo da Escola Bíblica. Se fosse você, eu viria. Uma aula maravilhosa que fala sobre a ambição do homem. Uma aula maravilhosa. Eu não perderia a aula de domingo. Eu viria se eu fosse você. Que fala justamente sobre isso. Nós temos que nos dedicar a Deus, termos o reino de Deus como nossa principal preocupação, nosso principal objetivo. Então, em relação a Deus, mas também em relação ao nosso próximo, o meu sacrifício em relação ao meu próximo. Eu preciso ajudar o meu próximo, eu preciso repartir com os outros aquilo que eu tenho. O que eu tenho não é só meu, Deus me deu para que eu possa repartir com os outros. E uma coisa que o nosso inimigo faz é semear contenda entre nós. Nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que estar atentos. Uma vez eu ouvi, e é real, um pastor dizendo o seguinte: quer saber se você está crescendo em intimidade com Deus? Quer saber se você está crescendo em maturidade cristã? Olha para os teus relacionamentos. Os teus relacionamentos estão melhorando ou estão piorando? Você está aumentando o número de pessoas com quem você se relaciona de maneira fraternal, ou você está arrumando briga com todo mundo? Isso mostra a tua maturidade ou a tua imaturidade, se você anda por aí arrumando briga com os outros. Nós temos que fazer o bem, e isso é sacrifício de louvor. Amém? E para encerrar, para a gente finalizar, né? O último ponto, que é o mais importante. Isso é algo que Deus falou para mim. Lembra que eu falei para você lá no começo? Que eu ficava impressionado com esse versículo e ficava pensando: Deus, o que é um sacrifício de louvor? E um dia Deus me disse, falou: Aparecido, sabe aquele dia que você não está com vontade de ir para a igreja? Aparecido, sabe aquele dia que você não está com vontade de louvar? Aparecido, sabe aquele dia que você não está com vontade de orar? Nesse dia você deve orar, você deve louvar, você deve cantar, ler a palavra, e você vai estar oferecendo sacrifício de louvor, porque o teu coração não quer, a tua mente não quer, o teu corpo não quer, mas você faz, você oferece um sacrifício a Deus. Deus falou isso comigo, e foi interessante. Eu sempre falo para vocês que quinta-feira é um dia difícil, né? Hoje foi ao quadrado, difícil ao quadrado, muito difícil o dia hoje. Tanto que eu cheguei em casa às 5 horas e fiz aquilo que eu sempre faço. Eu percebi que eu não estava bem, parecia até que eu ia ter um ataque do coração. Não estava bem, não estava legal. Aí eu fiz o que eu sempre faço, coloquei lá a música, né? Liguei meu Bluetooth lá na minha playlist, liguei lá e deixei tocando. Tocou uma e tocou duas. Normalmente quando está na terceira eu já estou louvando a Deus, já estou agradecendo a Deus, já mudou, né, o espírito. Hoje não, hoje eu continuava
sabe, com o coração pesado. E daí eu fui fazer uma outra coisa que eu faço quando eu estou assim, fui lavar louça. Ouvindo os louvores e lavando louça, hein, Marcos? Shorts nunca chega no aqui para escutar isso. Lavando a louça e escutando os louvores. E daí Deus começou a falar comigo, é isso aí. E agora? Você vai pregar sobre o sacrifício de louvor? E você não vai sacrificar? O que o Aparecido fez? Comecei a cantar, né? Mesmo sem querer. Comecei a cantar. E Deus abriu o céu e o Espírito Santo desceu, e aquele mal saiu, e eu já comecei a me sentir bem, e eu falei, hoje à noite vai ser uma bênção, porque Deus vai falar, porque Deus vai agir, porque Deus vai curar, porque Deus vai abençoar, porque nós estamos oferecendo sacrifício de novo. Tem um conhecido meu, algumas pessoas vão saber de quem eu estou falando. Tem um conhecido meu de muitos anos, que ele brigava com a mulher, e ele falava assim, eu vou sair da igreja, e a culpa é dela, porque brigou comigo. Eu falava, cara, saia da igreja mesmo, porque você não vai na igreja porque você ama Jesus, porque você ama Deus, você vai na igreja por causa da tua mulher, então você não é convertido. O dia que você brigar com a tua mulher e for para a igreja assim mesmo, aí você se converteu. Porque uma coisa externa não pode impedir você de ir para a igreja. O que a gente leu ali em Apocalipse? Que Deus é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Não posso colocar nada na frente de Deus. E se eu deixo de ir na igreja porque eu tive algum tipo de problema, significa que aquilo está na frente de Deus para mim. Isso não pode acontecer. Eu preciso continuar louvando e adorando a Deus, e obedecendo a Deus, e lendo a palavra, em qualquer circunstância que me aconteça, eu não posso parar. A Marley falou para mim esses dias, né, aquela hora, para Deus assim, não leva o Aparecido, Senhor, né? Me deixa sozinha. Mas, se Deus levar, Deus levou, eu não vou deixar de estar na igreja. Amém? Amém. E eu estava compartilhando com a família esses dias, que eu tenho falado sempre assim, né? Que para mim, das minhas 3 tarefas, eu tenho 3 tarefas, né? Eu sou bancário, eu sou vereador e eu sou pastor, né? Das minhas 3 tarefas, a mais importante para mim é a igreja. E sabe o que Deus começou a fazer? Começou a balançar as outras 2, para ver se o que eu falo é real. E graças a Deus eu pude dizer, Senhor, é real. Se eu ficar só na sua igreja, eu estou feliz. Se eu deixar o banco, deixei. Se eu deixar a vereança, deixei. Mas a tua igreja, do teu reino, do teu ministério, eu não deixo, porque isso é o mais importante que eu tenho para fazer. Como é que eu vou viver? Não sei, Deus sabe, né? Porque eu não ganho salário da igreja, mas Deus há de me sustentar. Mais um tempinho aí eu vou me aposentar, aí já vou ter condições de deixar as coisas e ter um salário. Hoje eu não tenho. Se eu parar de trabalhar, eu não tenho como, né? Por quê? Isso é sacrifício de louvor, é você continuar adorando a Deus quando você não tem vontade. É você adorar a Deus quando as coisas estão negativas, Maria. Quando está tudo ruim, Maria. E a gente adora a Deus. A gente obedece, a gente louva, a gente não para. Amém? Amém. É isso? Isso. Quem está disposto aí a oferecer sacrifício de louvor? Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa realmente desafiar você a ser abençoado através do sacrifício de louvor. E assim, não vou falar hoje porque eu ando atravessando esse horário aí. Outro dia eu falo para você: quem oferece sacrifício de louvor tem bênçãos de Deus. Amém.
você recebe do Senhor a bênção. Não vou te falar hoje, eu falo no outro dia, tá? Mas aquele que oferece sacrifício de louvor é abençoado por Deus. Amém? Vamos já fazer a nossa campanha. Vamos já em seguida fazer a nossa campanha. Não quero atrasar o nosso culto, semana passada eu atrasei. Tenho o compromisso de terminar às 9 horas. Eu sei que você amanhã, muitos vão trabalhar cedo, né? E a gente não quer então que você vá dormir tarde, que o culto termine tarde. Então vamos fazer a nossa campanha. Nossa campanha, você